Olá pessoal, sejam bem-vindos à minha live. Eu sou a Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana. Oi Gabriel, tudo bom? Como é que você tá? Tô me arrumando ainda, deixa eu colocar. Tô ótimo, Samuel. Tô ótima, Samuel. Como é que você tá? Enquanto isso, opa! Aí, agora sim. Tava aqui pegando a minha aguinha. Como é que vocês estão? Ótima noite, vamos lá, vamos direto ao assunto, não vamos perder tempo aqui. Já mande a sua pergunta, hoje é a live que eu faço, né, onde eu respondo o máximo de perguntas. E eu sempre começo essa live pensando, né, o que eu vou falar pro pessoal? E eu tava pensando aqui, as pessoas me procuram muito depois de serem traídas, né? E sabe qual que é sempre uma coisa que as pessoas que foram traídas, elas sempre trazem duas coisas. Uma, elas querem tentar entender o porquê que foram traídas. E falar uma coisa pra vocês: por mais que vocês tentem encontrar um motivo, isso nunca vai minimizar, nunca vai diminuir a dor. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, depois da traição, tá? Que acontece muito. Você começa a achar que toda e qualquer relação você vai ser traído em algum momento. Então, isso faz com que a pessoa viva em estado de alerta. Ela não confia mais, né? Então, se você passou por uma traição, se você vive isso, inclusive se você resolveu perdoar, a prática do perdão, entenda algo muito importante, nunca é para o outro. A prática do perdão é para você. Porque se você resolveu perdoar, tá? E você não consegue, ainda está ressentido, ainda está amargurado, qualquer coisa, tá? Qualquer área da sua vida. Às vezes você entrou nessa live, só escute isso, depois você pode ir embora. Se você anda ressentido com alguém, obrigada por todos os presentinhos. Se você anda ressentido com alguém, se você anda magoado com alguém, deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto você não resolver isso, tua vida não vai pra frente. Principalmente a tua vida financeira. Por quê? Porque ressentimento, mágoa é água má, água parada. Água parada, vocês já viram? Ela cria lodo, às vezes ela cheira mal. Então, o que acontece? É o que acontece com a sua vida. As coisas ficam estagnadas, elas ficam paradas. E muitas vezes vocês acham que perdoar é entregar poder ao outro. Não. Perdoar é devolver o seu poder. É você, né, sair, preste bem atenção, é sair do corpo de dor, porque corpo de dor fica no discurso para você, não deu braço a torcer, aquela pessoa fez coisa errada para você, não permita que ela faça isso de novo, mantenha firme aí. Só que o que acontece? Ele precisa que você fique em dor e sofrimento, só que você literalmente não sai disso. E daí você não conquista, você não vai além, você não ter a vida que você tanto deseja, tá? Então, esse vídeo, essa live, é justamente para que você perdoe por você, para que a sua vida comece a fluir, tá bom? Ah lá, o Wilson tá dizendo, né? A perdoar é se libertar de quem te aprisiona psicologicamente, né? Eu diria que é se libertar do que te aprisiona psicologicamente, sabe? Porque o outro, ele tá vivendo a vida dele, enquanto você tá aí lambendo ferida, né? Aí a Ana tá dizendo, ó, não paro de pensar na traição. Quem fica pensando na traição, de novo, é o corpo de dor. O corpo de dor precisa com que você fique sofrendo, tá? Ele precisa de você assim. Então ele vai ficar trazendo só pra você o filme de terror, as lembranças, todos os detalhes. Inclusive ele vai ficar te dizendo, pergunta por que a pessoa fez isso, pergunta, né? Pergunta os detalhes, porque ele precisa se alimentar. Ele precisa disso para abastecer, para ele ficar no controle. Só que você, em corpo de dor, você não consegue ver as outras coisas. Você não consegue ver que o melhor que pode ter acontecido para você foi justamente essa circunstância. Você não consegue ver que a vida continua, tá? Então, a gente, para tirar corpo de dor, a gente não pode ficar dando moral para ele. Então pare de perguntar detalhes, né? Quando as imagens vierem de dor, né? Você
você volta pro presente, tá? O que eu preciso fazer agora no meu presente? Eu não vou ficar perdendo meu tempo, não, visualizando esse filme de terror do passado. Não vou dar moral pro corpo de dor, tá? Quando você faz isso, você vai deixando esse corpo de dor enfraquecido. E ele porque ele precisa voltar do lugar de onde ele veio. Corpo de dor é uma energia psíquica, né, como se fosse um parasita que todo mundo tem. Ele acorda quando acontecem algumas mazelas, tá? Pessoais. Obrigada. Fez sentido isso pra vocês? Tá fazendo sentido? Obrigada pelo elogiar meu cabelo. O Renato, demorei a entender isso, hoje vivo bem melhor após aceitar e entender, né? A Janjan tá dizendo ali. A Paula tá dizendo, meu marido sempre consegue que eu me sinta culpada, mas eu não concordo com ele, não concordando com ele. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Toda pessoa que te agride, toda pessoa que te denigre, toda pessoa que te ofende, ela não tem o poder de estragar ou acabar com o seu dia, ou com a sua moral, ou com a sua autoestima. A única pessoa que tem esse poder é você. Dona Ana, você tá maluca? A pessoa fala tanto de mim que eu sou banana, que eu sou retardada, que eu não presto. Eu já não sei mais se eu realmente presto. Claro que ela tem poder sobre a minha vida. Não. A responsabilidade dela acaba a hora que ela soltou o trem. A hora que ela te ofendeu. E a tua começa, o que é que você vai fazer com esse conteúdo? Você vai absorver no seu coração ou você vai olhar para isso e falar, sai fora, esse trem não me pertence não. Show daqui, tá vendo? Quem tem esse poder é você. O que você está fazendo? O problema é o seguinte, a gente tá tão desconcentrado, a gente está tão desconectado de si, que a gente faz o quê? A gente toma essas palavras, essas agressões, essas circunstâncias como verdadeiras. E daí é isso que nos enfraquece. Fez sentido para vocês? Dona Ana, acha que a pessoa que pratica isso fica em paz mesmo? Fica, claro. Oxe, é a prática que aqui do meu setting terapêutico. Quem entra aqui no meu setting terapêutico, eu preciso deixar bom e fazer isso. E quem fica bom em fazer isso, eles voltam para mim e falam, nossa senhora, Dona Ana, como isso é bom, como isso é libertador, como é bom ter paz. Se você me segue nas redes sociais, eu sempre compartilho o meu dia a dia, você vai ver que eu faço justamente isso, né? Recentemente eu recebi um ataque, a pessoa inclusive até me perseguiu, encontrou meu WhatsApp pessoal e ela me atacou em corpo de dor. Eu respondi para ela em corpo de amor, continuei na paz, né? Então sim, gente, tudo os treinos aqui que eu passo para vocês, de práticas terapêuticas, eu faço de tudo de forma eu escancaro nas redes sociais, para que vocês entendam que realmente é efetivo. Tá bom? Quem pratica traição fica em paz? Se ela escolher isso, ela fica em paz sim, tá? Se ela, por exemplo, se a pessoa entender que a traição foi o caminho que ela encontrou para ela ficar bem, e ela começa a acreditar nisso, né? Ela fica em paz sim. Por isso que eu estou te dizendo para vocês. Tudo que acontece na sua vida é o poder que você dá para aquele processo psicológico. Então, te ofendem, você deu poder para isso, você diminuiu diante disso, é essa experiência que você vai vivenciar. Você tá fazendo uma coisa errado e você dentro desse processo, né, tá super em paz, porque nesse processo psicológico escolher o que vai ser assim, você vai ficar. Entende? É duro dizer isso, né? Porque daí você fala, Dona Ana, cuidado! Porque daí as pessoas más vão interpretar isso, elas vão viver em paz com as atitudes delas. Vê, gente, é o que mais tem. Por exemplo, político que faz transgressões e eles ficam na boa depois. Agora, enquanto você não parar e ficar consciente disso e trazer e manifestar o bem para você, você só vai ficar olhando o quanto o outro faz mal para você, né? De novo, o que é que você vai permitir dar poder na sua vida? Vocês estão gostando do meu cabelo? Obrigada, viu?
Ah, ótima pergunta. Tá, tentem mandar numa frase só. Ficou picadinho, eu me perco, tá? Como praticar o perdão em mim mesmo, tá? O perdão é aceitar sem julgamento como a circunstância se apresenta. Então, pegou? Pegou a onda? Pegou o flow? Então é assim, perdão em nós mesmos é aceitar a gente, a nossa história, como ela se apresenta, sem julgamento. Entendendo que a atitude de qualquer momento era a atitude certa. Por quê? Porque era aquilo que nós tínhamos de conteúdo interno. E é isso. Então, vou dar um exemplo prático, né? Para não ficar tão subjetivo. Eu cometi o erro de casar muito jovem e tive um relacionamento abusivo. Eu não me perdoo por conta disso. Se você não se perdoar, tua vida nunca vai crescer. Você nunca vai crescer profissionalmente. Tá, beleza, entendi isso, dona Ana. Como é que eu faço então no meu dia a dia? Como é que eu me perdoo disso? Aceita. Aceita que você era uma jovem lá de 18, 19 anos, que você queria sair de casa, que era a única oportunidade que você viu para que isso acontecesse, e aquela pessoa que estava pronta para aquilo, enfrentou aquilo, e olha só, foi muito corajosa, porque ela podia ficar ainda em estado de sofrimento. Ah, mas escolhi outro sofrimento, você não sabia. Então use a compaixão, perdoe aquela jovem. Aceite a sua história, porque inclusive aquela história vai te dar subsídios para você ser uma pessoa extraordinária agora. Só que agora, o que é que você de extraordinário pode fazer para transformar a sua vida? Muitas vezes a gente não se perdoa, sabe por quê? Quando a gente se perdoar, a gente vai estar livre para ser responsável por uma nova realidade. E aqui preste atenção, uma nova realidade exige energia e coragem para tomar atitudes que muitas vezes a gente não quer, tá? Então é por isso que às vezes a gente não perdoa a si mesmo, porque ficar em sofrimento não é ruim. Olha que doido, sabe por que não é ruim? Porque você não vai precisar gastar energia criando coisas novas. Parece louco, mas o cérebro, né? A psicologia já descobriu através de experimentos sobre o desamparo aprendido. A gente se acostuma a ficar desamparado. E é preferível ficar desamparado do que gastar energia para sair de um estado de caos. Isso é muito sério, gente. Pegaram a onda? Guarda isso não na cabeça, no coração. E ó, só vai. Escreve aí. Mas, dona Ana, quando sentimos culpa por termos errado com o nosso próximo, vai lá, pede perdão e pronto. Pronto. Vida que segue e para de lambeção de ferida. Porque o outro tem a escolha de permanecer magoado. E, infelizmente, é algo que é do livre-arbítrio dele. Só que não se esqueça, ele ficará em mágoa, água parada, estagnado. Você escolheu andar, seguir, sair da mágoa. E é isso, mas só que para isso você fez a tua parte. Pronto, deixa esse trem para lá. Deixa, culpa deve morar no lugar onde ela existiu, no passado. Quem está no presente não tem mais culpa. Dona Ana, cuidado com o que você fala, né? Você, de novo, você vai estar dando moral para pessoas que fazem coisas erradas e delas falam assim, não tem mais culpa não, culpa mora no passado, porque a Dona Ana disse. De novo, gente, eles podem, eles têm o direito de pensar assim. Só que não se esqueçam, vocês acham que não, mas para cada ação existe uma reação. Ai, Dona Ana, vejo um monte de gente, né, que faz coisas erradas e não tem nenhuma reação do governo, dos processos, a pessoa passa a vida em mar de rosas, passa nada. Porque tem pessoas que te enganam, que acham que te mostram um mar de rosas, mas por dentro elas estão mortas. Então pare com isso, cuida da sua vida. Não é tão fácil assim não. O que não é fácil assim não? Ó, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó. Toda pessoa que fala pra mim que não é fácil esquecer passado, toda pessoa que fala pra mim que não é fácil pedir perdão, toda pessoa que fala pra mim que não é fácil tomar uma atitude, ela me mostra o seguinte,
que ela está sendo serva do corpo de dor, tá? E deixa eu te falar uma coisa, esse corpo de dor, ele te manipula, ele vai te deixar cego para as palavras de amor. E o que que é amor? Amor não é passar a mãozinha na cabeça, não. Amor é dizer assim, filho, acorda, aceita que tá foda, para de ser resistente, aceita que não adianta ficar lambendo essa ferida, aceita, né, que tá muito, com muita dor, tá muito complicado. Se você não virar esse processo, você não vai sair disso. O corpo de dor detesta. Isso é amor. O corpo de dor detesta isso. Aí ele vai deixar de quê? Você vai sair da manipulação dele. Ele não quer isso, tá? Então, toda vez que alguém me fala isso, é difícil perdoar, é difícil mudar, é difícil... Sinto lhe dizer, sinto muito por você. Quem está dominando a sua vida é o seu corpo de dor, não o seu corpo de amor. Olha, sinto falta de energia masculina, um namorado que tome a frente das situações sem precisar cobrar. Amanhã, Vitória, prestem bem atenção. Olha que live maravilhosa que eu vou estar fazendo amanhã no outro aplicativo. Se você não me segue ainda no outro aplicativo, me segue já, que começa com INS. Você me segue já, porque a gente vai estar falando de homens polarizados, masculinos demais ou femininos demais, com o Rafael, que é expert no assunto. Ele tem um Instagram, ele não pode falar, a Tenda Azul, e é uma delícia escutar ele. Então, quem fez essa pergunta, Vitória, você tem que estar lá amanhã. E se esse assunto te interessa, esse assunto interessa tanto o homem como a mulher, vocês precisam estar lá amanhã às 8 horas da noite, tá? Eu e mais esse convidado, já anota a pergunta, é importantíssimo que vocês estejam lá. Dona Ana, como ir embora mesmo doendo tanto e saber que não vai melhorar porque o respeito já acabou? Como? Pegando essa informação, enfiando debaixo do sovaco e só indo. No presente, agora, presta atenção, você já tem essa informação. Você já tem essa informação. Por que você não tomou ainda atitude? Porque você fica, e o cérebro é uma máquina de economizar energia, você fica pensando nas circunstâncias boas, que é isso que te segura aí, é esse apego às situações boas. Eu vou te falar uma coisa, situação boa é muito passageira, é um filminho no Netflix, é uma ida no cinema, é uma viagenzinha, né? Aí, agora no dia a dia mesmo, se faltou respeito, minha filha, não tem muito o que pensar, não tem muito o que pensar, né? Agora, deixa eu falar uma coisa pra você, você pode ficar um tempão ainda apegado a esses pequenos momentos de prazer, porque o teu cérebro é uma máquina de economizar energia. Ele não quer que você tome uma atitude, porque isso vai demandar energia. Você vai ter que pensar numa outra estratégia, ter que fazer tudo de novo. Ele quer isso? Óbvio que não, tá? Lembrando, eu sou obrigada, eu sou pró-relacionamento. Relacionamento é o melhor lugar que vocês têm para aprender sobre as coisas. Eu não tô falando aí pra vocês saírem e separar a torta direita. Não é sobre isso. Mas é que entenda o seguinte, no momento que acabou o respeito, é muito difícil de resgatar. A não ser que os dois, prestarem atenção, estejam muito dispostos para isso. Ana, meu marido do nada chegou em casa e pediu a separação e ele falou que estava infeliz até agora. Então, olha, Jana, nunca é do nada. Pode ser do nada para você. Para você podia estar tudo bem, mas para ele não. E há um tempo ele já estava até dando sinais, né? Às vezes chegava muito tarde em casa, não saía do celular, ficava só, queria muito sair muito mais com os amigos, ou quando saía com você precisava ter mais gente junto, a intimidade já estava complicada. Então assim, nunca é do nada, né? Mas para você todas essas coisas eram de boa, mas para ele talvez não fizesse mais sentido. E ele tinha uma comunicação muito truncada, e daí chegou uma hora que ele não aguentou, tá? Nunca é do nada, gente. Nada é do nada. Ei, Joane, que bom! Dona Ana, você é maravilhosa, me ajudou a entender vários processos da minha vida. Que bom, obrigada, viu? Então você que tá na dúvida em me seguir, segue, né? Obrigada, André. Vocês gostaram do meu cabelo, né? Por que a gente finge não ver os sinais, né? Não, deixa eu falar uma coisa. Parem de se torturar.
Não é que vocês fingem de não ver os sinais. Vocês não veem. Vocês não veem quando vocês estão em corpo de dor, e por isso que existe uma coisa que se chama cegueira emocional. A cegueira emocional não permite que vocês vejam. Então é assim, cegueira emocional é aquele momento em que, nossa senhora, mas minha mãe falou que eu não mereço esse tipo de tratamento. Meu amigo falou que eu não mereço esse tipo de tratamento. Tá, a pessoa até me trata mal, mas nossa, ela tem isso de bom, ela tem isso de bom, ela tem isso de bom. Você está cego emocional. Qual emoção que está te cegando? O medo de ficar sozinho. Aí você suporta qualquer tipo de conexão. Então você passa a ignorar, então você fica cego, você passa a ignorar os sinais de desrespeito e de falta de um tratamento com o qual você merece, porque você está apegado à emoção do medo de ser abandonado. Isso se chama cegueira emocional, tá? Quem é que não tem cegueira? Aliás, todos nós temos cegueira emocional. Quando é que nós ficamos em menor cegueira emocional? Quando nós aprendemos a tirar corpo de dor e alimentar corpo de amor, tá? Como é que a gente alimenta corpo de amor? A gente começa a aceitar que os sinais estão vindo, tá? E às vezes vem da gente mesmo, a gente começa a perder cabelo, a gente passa a não dormir direito, a gente passa a engordar, a gente passa a emagrecer demais. Esses também são às vezes sinais do nosso próprio corpo. Rapidinho, deixa eu fechar a janela aqui, senão é muito barulho. Vocês não estão escutando, não? A barulheira? Eu me desconcentro. Ótima pergunta. Rapidinho, ó, eu dou isso nas minhas palestras, hein? Tá? Como superar o corpo de dor. Óbvio que não é tão simples assim. Por quê? Porque exige prática. Então, assim, é a mesma coisa dizer assim, ó, para você fazer flexão de braço, né, você tem que começar fazendo assim, mais baixo, depois você vai subindo e em 3 passos, certo? Você sai daqui falando, nossa, fazer flexão de braço são só esses 3 passos? Olha, eu consigo. Consegue, você vai ter que praticar todos os dias. Para conseguir fazer 10 completas em 5 meses. É a mesma coisa que eu vou te falar agora, tá? Como é que a gente silencia corpo de dor? Como é que a gente diminui corpo de dor, né? Primeiro, vamos lá, 3 passinhos. Primeira coisa, você tem que reconhecer que você tem um corpo de dor. Reconheceu isso é o primeiro passo. Puta que merda, cara. Assisti a live lá da Dona Ana. Essa fala do meu chefe gerou acordou meu corpo de dor. Pronto, primeira coisa, se reconheceu que você tá em corpo de dor. Segunda coisa, tá? Corpo de dor precisa de moral, você precisa dar atenção para ele. Então, ou seja, se você ficar com pensamentos, né, de dor, julgando a si mesmo, julgando o outro, ficando com coisas lá do passado, né, ou com ansiedade do futuro, ele vai ter força, tá? Então, a gente não pode dar moral para ele. Então, como é que a gente tem que olhar para tudo isso e falar assim, não, calma aí, corpo de dor, não vou te dar moral não. Eu tô com raiva sim, eu sei que você tá aí, mas eu vou esperar me acalmar, vou beber uma água, vou esperar. Uma hora você vai perder força, não vou ficar nessa lambeção de ferida não. O terceiro passo é o seguinte, tá? Corpo de dor detesta coisas de amor. Então você precisa fazer atos de amor para você. Então é nesse momento que você tá mais fudido, que você não quer comer, que você não quer levantar da cama, que você não quer falar com ninguém, é que você precisa entregar amor para você. Então você precisa fazer uma atividade física, aí você vai precisar levantar da cama, porque daí o que acontece? Você não vai estar alimentando o corpo de dor e você vai estar em presença. Corpo de dor não gosta de presença. Por quê? Qual é o combustível dele? Passado e futuro. Tá bom?
Então, quando o psicólogo, né, psiquiatra, né, agora os médicos integrativos falam para você, cuide do seu sono, cuide da atividade física, né, você precisa ter amor próprio, né, mesmo que você tenha o colete de chumbo que você não consegue levantar da cama, você tem que levantar da cama, você tem que ter uma rotina diária de autocuidado. Eles estão falando o quê? Eles estão falando assim, tem que vazar esse corpo de dor, senão você vai adoecer. Bom, essa, né, como diz a Yara, né, a gente tava conversando um pouquinho antes, a Yara que trabalha comigo, maravilhosa, minha sócia, amiga, a nova medicina, ela é integrativa e ela olha pra gente dessa forma, tá bom? Ó, vocês estão tendo aí um conteúdo, quando é assim, ai minha Nossa Senhora, avante, né, acima, sei lá o que, adiantado, não sei falar o nome. Fez sentido pra vocês? Nossa, me deu uma azia, comi alguma coisa que me deu azia. A medicina do futuro, mas era outra coisa que eu ia falar. Fez sentido? Eu precisei tomar uma aguinha aqui. E esse é um conteúdo que eu acabei de passar para vocês, gente. Eu sou paga pelas empresas, né, para palestrar sobre isso, né? Então, valorizem, né? Você que está aqui, é um conteúdo muito especial. Então, você sabe que hoje, né, os consultorandos, eu tenho pouca agenda, né, somente fila de espera. E quando as pessoas entram no meu setting terapêutico, que elas começam a ter a prática de alimentar o corpo de amor e enfraquecer o corpo de dor, fica muito mais claro tudo, a convivência no trabalho, com os amigos. As pessoas começam a crescer profissionalmente porque elas passam a entender, elas começam a não ativar mais o corpo de dor e o corpo de e começam a ativar o corpo de amor em si. O corpo de amor, eu gosto de falar isso, eu gosto de mexer no bolso de vocês, é o que traz dinheiro, inclusive, né? O que mais? O que mais? Querem mandar aí mais? Oi, Ronaldo, boa noite. Querem mandar mais perguntas nesse sentido? Mandem aí, a dona Ana responde, para que eu possa responder, né? Mas esse conteúdo é muitíssimo importante. Então, compartilhe essa live, né? Quer perguntar, pergunta mais. Dona Ana, vai ter curso esse ano ainda? Olha, gente, vai, mas eu tô com, por exemplo, eu tô com uma programação bem. A gente vai ter reunião esse domingo para ver sobre o estado presente do amor, que inclusive é um dos antídotos para o corpo de dor, que transformou a minha vida, também transforma a vida dos meus consultorandos quando eles entram aqui, que é uma coisa que não tá. São princípios, né, de autodomínio que você não encontra solto assim, se encontra solto, não compilado, então eu preciso fazer isso. E também preciso fazer um curso para psicólogos, porque a forma como eu abordo a psicologia e como eu trato no setting terapêutico é diferente. Então eu senti, né, porque não traz isso pra gente na faculdade, então eu preciso me concentrar. E eu preciso também fazer um livro didático e de autocura sobre dependência emocional. Porque eu senti que as pessoas, a dependência emocional é uma coisa que está pegando demais e as pessoas precisam ter noção de como se curarem sozinhas da dependência emocional, tá? Então, assim que eu tiver novidades, daí eu falo para vocês. Ai, Rogério Amado, Rogério, maravilhoso, é quem me ajudou nos cursos que eu tenho, inclusive que você já pode adquirir, que é o Comer Consciente, o Práticas Descomplicadas para Diminuir a Ansiedade. Você já pode adquirir aqui pelo link da minha bio. Foi o Rogério que me ajudou no processo. Teve uma pergunta aqui que eu gostaria muito de responder. Eu não falo sobre isso, sobre Deus no setting terapêutico, mas eu acho que a gente está na live e eu acho que eu gostaria de falar hoje. Eu acredito em Deus sim, mas um Deus que habita em mim. Um Deus que não é tirano. Um Deus
que quando ele me deu o livre-arbítrio, ele me disse que eu fui feita a sua imagem e semelhança, então ele não tá fora, ele tá dentro. E ele tá dentro comigo em todos os processos. E ele vai ser meu parceiro em todas as escolhas. E ele estará comigo lembrando da minha divindade. Porque se o Espírito Santo, né, se o Espírito Santo habita em mim, eu tenho, né, algo divino que eu posso transmutar, posso transcender. E por que eu preciso acreditar nessa divindade? Porque daí eu pratico o meu propósito secundário. Qual que é o meu propósito secundário? Já vou falar do primário. Esse conteúdo que eu tô compartilhando é ouro, tá? Não é pra você acreditar em mim, não. Mas ter entendido a minha parte espiritual dessa forma transformou a minha vida. Meu propósito secundário é o que? Minha missão de vida. É ser um instrumento, né? Para que outras pessoas possam se livrar da armadilha, né? Do medo, da armadilha da dependência emocional, da armadilha do corpo de dor. Óbvio, né, fez com que eu entendesse o meu propósito primário. O meu propósito primário é entender, né, é aceitar que em mim existe a centelha divina. E nessa centelha divina, quando eu aceito ela, eu entendo que eu sou o meu instrumento de cura, eu sou a cura. E todas as coisas que acontecem na minha vida acontecem para algo muito maior do que eu. E quando eu aceito e entendo que faço parte de algo muito maior, né, eu adquiro o quê? A iluminação, a paz interior. Todo mundo pode ser iluminado todos os dias, mas eu senti que a partir do momento que eu aceitei, né, a Deus e a divindade em mim dessa forma, foi muito mais fácil. Eu não sei se fez sentido para vocês. É isso, né? Deus habita em nós. Eu não acredito num Deus que fica fora castigando a gente, né? Eu acho que Deus é amor porque eu sou amor, né? Que bom que fez sentido para vocês. Que bom, que bom, que bom que o conteúdo tem transformado a vida de vocês, né? Transformou a minha também, tá vendo? Esse é meu propósito, né? O que transformou a minha vida, eu só sou instrumento para que você ative em você a cura, porque você é a cura, tá? Não sou eu. Como se livrar... tá. Essa pergunta é muito importante, mas já vou lá. Dona Ana, tomo antidepressivo e percebo que já tem muito tempo que minha vida tá robotizada. Porque é o seguinte, olha, o antidepressivo, ele vai mascarar e ele vai lidar com o sintoma. E o que acontece? Chega uma hora que isso fica robotizado mesmo. E se você não olhar para a causa, né, e a causa está... As pistas que entrega pra gente é o corpo de dor no discurso que ele tá te entregando. Então, um bom psicólogo, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ficar bom em fazer a leitura do discurso do corpo de dor. É ele que vai levar a gente para a causa. Quando a gente descobre a causa, a gente, você vai vendo que você vai saindo do processo de ficar robotizado, tá? Porque o que acontece? O corpo de dor também gosta de antidepressivo, tá? Por quê que ele gosta de antidepressivo? É um sinal de que ele que tá no domínio. Eu não tô dizendo que eu sou contra remédios psiquiátricos, não é sobre isso, tá? Mas alguns casos precisam, mas se você até então tinha uma vida, né, normal e de repente precisou começar a tomar, pode ser que esse processo aqui está disfuncional, tá bom? Então é por isso que você tem essa sensação de que você está robotizada. Uma coisa muito importante. Tá, mas e daí a gente precisa encontrar a causa? Calma, não. A gente precisa primeiro enfraquecer esse corpo de dor, né? Para que ele nos dê a pista rapidamente. E como é que a gente faz isso? A gente não fica tentando procurar apenas o gatilho que te deixa mal. A gente precisa começar a já estabelecer uma relação de amor com você.
Porque daí o que acontece é maluco, a causa começa a vir. Aí de repente a pessoa traz um insight, ela mesma traz do nada, cara. Vi um insight, sabe? Eu acho que é por conta disso que eu fiquei mal. Sabe por quê? Ela conseguiu tirar a nuvem do corpo de dor. Eu sempre falo pra vocês, a gente é instrumento, quem é a cura é vocês. Teve uma coisa ali, é o seguinte, teve uma pergunta ali, não vou conseguir voltar, como é que a gente faz para curar as feridas, as sombras do passado de uma violação, né? Isso é mais complexo, né? Porque é um corpo de dor que se transformou, que é um corpo de dor inteiro. E essa pessoa vive em estado de alerta contínuo, né? Eu não te conheço, mas eu tenho certeza que você é uma pessoa que sofre com ansiedade, você é uma pessoa que de alguma forma precisa anestesiar o corpo de algum jeito. Como é que a gente anestesia o corpo? Com excesso de sexo, com excesso de masturbação, com excesso de álcool, excesso de droga, excesso de comida. Porque as pessoas que foram violadas, elas ficam com o corpo traumatizado por um bom tempo. Corpo traumatizado e um corpo de dor, ele vive no passado. Então ele vive reencenando a cena. A gente precisa entrar num processo terapêutico onde você entenda que você não vai adiantar mais reencenar essa cena, revisitar essa cena. E o que máximo que a gente pode fazer é revisitar essa cena agora com você com mais força. Mas para isso a gente precisa começar a dessensibilizar esse corpo. Então eu sempre indico que façam atividades que façam com que o corpo físico mesmo entre em contato em estado de relaxamento. Então que faça uma natação, uma dança, né? Que faça práticas no meio da natureza. De entrar em cachoeiras, encontrar coisas que vai dessensibilizando esse corpo e consequentemente falando, né, na sequência falando o máximo que der sobre esse passado para que você tenha força sobre ele, domínio sobre ele. Tudo isso caminhando devagar, né? Mas tem cura, tá? Tem como ultrapassar isso. Oi, Rita. Tudo bom? Doutora, tem cura de ciúmes excessivo? Tudo desconfio, não tenho paz. Tem cura, Jenny. E você precisa procurar a cura imediatamente. A cura, inclusive, é silenciar o corpo de dor. Vocês viram no fim, a gente acaba voltando aqui, né? O corpo de dor fica te contando, né? Ele fica te comparando, né? Ele te compara com as outras pessoas, ele começa a criar cenas, né? Ele pega uma pessoa que foi adicionada nova e ele já te conta uma história. Olha lá, ó, tá vendo? Ah, por que adicionou, né? Por que saiu esse horário? O que acontece? Você começa, daí o que acontece? Tudo que a gente começa a pensar, a gente começa a agir de tal forma. E essas ações vão construindo a nossa realidade. Pessoas extremamente ciumentas, elas vão tornando o ambiente tóxico. E daí o que acontece? A pessoa que está em ambiente tóxico, ela tende a querer vazar daquele ambiente. E dela vai querer ficar mais tempo, cada vez mais tempo fora, perto dessa toxicidade, que não é dela, tadinha. Não é dela, da pessoa ciumenta, é do corpo de dor. Então, a gente precisa começar a trabalhar, né, diminuir esse corpo de dor, no caso dos ciúmes, com princípios de autodomínio, tá? Que daí eu vou trazer o estado presente do amor, que é nunca é o outro, não levar as coisas pro lado pessoal, entender que tudo é perfeito, que você está no processo de aprendizagem e a gente ir trabalhando esses princípios ao pouquinho, para que você tenha domínio desses ciúmes, tá? Porque não é o outro que está infligindo, né? Ultrapassando regras do relacionamento. É você que está deixando tudo muito mais contaminado, intenso, inflamado. Vocês se identificaram aí no processo de ciúmes? A galera, né, se identifica aí com esses ciúmes patológicos. Gente, ciúmes é uma coisa muito séria. E diz sobre você, sabe? Não diz sobre o outro. Quando estou cansada, ansiosa, recorro à comida. O que eu posso fazer para controlar isso?
Tá, primeira coisa, você não, essa coisa de querer controlar que é o grande problema, porque o que acontece? Quanto mais eu trabalho com compulsão alimentar, mais eu chego à seguinte conclusão: as pessoas acham que comem por merecimento, né? E as pessoas se comem e bebem muito pela sensação da punição. Porque aquela sensação depois que vem de culpa, né, é uma forma que você tem de se punir. Porque você não foi aceito, porque você foi rejeitado, porque todo mundo é melhor do que você. E a gente, inclusive, fica viciado nessa sensação. A gente começa com o discurso de merecimento, que é a única coisa boa que a gente tem na vida. Mas depois, na verdade, o que vem é a sensação de culpa, tá? E daí a gente valida o quanto a gente é um fracassado. Primeira coisa, você precisa aceitar que esse corpo tá pedindo socorro. Primeira coisa. Segunda coisa você precisa entender que não é por merecimento, você está se punindo. Então você precisa começar a trabalhar a autocompaixão. E na autocompaixão, que vem o terceiro item, que é o que vocês não fazem. Na autocompaixão, eu preciso ter compaixão com esse corpo que está pedindo socorro. Então, mesmo que eu não queira levantar cedo e fazer atividade física, eu tenho que fazer. Mesmo que eu não queira, né, abrir mão de alimentos inflamatórios, eu tenho que abrir mão. Inclusive, gente, quanto mais a gente estuda sobre alimentos inflamatórios, mais a gente chega a duas conclusões, tá? Alimento inflamatório inflama as emoções, porque ele altera o eixo cérebro-intestino, que é um eixo, inclusive, emocional, né, de comportamento emocional, por isso que existe o termo enfesado. Se eu não faço cocô, ou se meu cocô o intestino tá complicado, o meu humor altera. E também a gente chega à conclusão, né, de que a inflamação, ela faz o quê? As células gordurosas, né, elas oxidam e elas liberam leptina, que é o quê? Posso estar falando besteira, mas acho que leptina é um hormônio, né, que ele dá fome. Então, quanto mais inflamado, mais você vai ter fome. Então, eu posso te dar a estratégia emocional que for, que se você não fizer isso, né, não ter autocompaixão e começar a diminuir os alimentos inflamatórios, você não vai por uma questão que daí vai ser difícil, né, lutar contra uma própria reação hormonal, que daí é uma reação em cadeia, tá? Então eu poderia te dizer que são só processos psicológicos. Não, um psicólogo que fala que, óbvio, tem questão a ver com a mãe, com proteção, com sensação de rejeição. Tem sim, mas não é só isso, tá bom? O que é a sensação de nó na garganta e inquietação e sintoma de crise de ansiedade e eu choro? Pensa assim, ó, a crise de ansiedade é um conjunto de circunstâncias que você foi acumulando. E geralmente, né, chega uma hora aqui que elas literalmente ficam travadas e você precisa extravasar. Nesse momento de extravasar, se você não extravasa, você tende a entrar no sistema de alerta. É nesse momento, né, que as extremidades ficam frias, você começa a ter taquicardia, algumas pessoas começam a tremer, outras pessoas, e a sensação é de morte, porque sim, teu corpo entra em estado de morte, ele precisa dizer, eu vou morrer, eu vou parar, se você não falar o que você tiver que falar, se você não parar com esse trabalho, se você não acabar com esse relacionamento. É exatamente essa circuitaria existe, inclusive, para te preservar. A base que eu tô usando é uma da Dior. Aquela da Dior, eu não sei se tem uma específica, mas é a base da Dior. Ela é boa, né? Mas essa peca de passar é difícil de passar. Eu sempre mancho com ela. Dior, metidinha ela, né? É que, pô, é meu trabalho, né? Preciso investir. Se eu tô tensa? Não. É que eu tenho que falar com energia aqui, senão vocês escapam de mim. Fala um pouco sobre baixa
Autoestima. O Jacob fala uma coisa muito legal sobre autoestima, que ele fala bem assim, para com esses negócios de autoestima. Vocês não têm que ficar se estimando, não. Para com isso. Vocês têm que aceitar que vocês são centelha divina. Vocês têm que aceitar a divindade que existe em vocês. Olha que vocês aceitarem isso, quero ver vocês não se cuidarem. Faz muito sentido, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês de autoestima. Autoestima é uma autonoção de carinho por você. É um treco que, olha, não adianta, é prática. É prática, meu amigo, é prática, sabe? Eu tenho vontade de comer, de comer coisas gordurosas, calóricas, mas eu preciso ter um mínimo de estima por mim, carinho, e saber que esse negócio a longo prazo, feito de forma constante, vai me matar. Simples assim. Ai, vai me engordar, vai me deixar uma celulitezinha. Não! Vai me matar. Então, eu preciso, né? É o Confúcio que fala isso. Eu preciso, a disciplina é fazer todos os dias, né? Aquilo que você não quer fazer. E a autoestima é isso, né? É fazer extraordinariamente, acima do pedido, coisas que você não quer fazer, mas que você precisa fazer. A pessoa que está com depressão, por exemplo, ela perde essa noção e ela perde, inclusive, por exemplo, quando as pessoas ficam na cegueira emocional da depressão, elas ficam uma semana sem lavar o cabelo. Mas elas vão tomar banho 2 vezes na semana. Só que elas entraram no chuveiro. Só que elas perdem tanto a noção de autoestima que elas perdem a noção de tempo. Que levantar os braços e fazer assim e lavar o cabelo levaria exatamente 5 minutos, tá? Então, assim, é prática. Quem entra comigo no setting terapêutico, eu tenho que retomar isso, trazer, né, tirar essa cegueira emocional e fazer com que ela faça mesmo ela não querendo fazer. E tem solução, tá? Tem, porque eu já tratei. Oi, dona Ana, sobre comparação. Quando devemos parar? Você nunca deve se comparar. Você não deve nem começar essa bosta. Por quê? Porque não tem cabimento nenhum. Não existe nem irmão gêmeo, né? Univitelino é igual, nem eles dá para comparar. Então, você não pode começar, você nunca deve existir isso. A tua trajetória é única, a tua história é única, a tua biologia é única, tudo em você é único. Quando você comparar com alguma coisa ou com alguma pessoa, começou a sua morte. Você não, né? Você deve ser o seu único referencial. E é isso, gente. Fala sobre desprezo alheio. O desprezo alheio só tem poder na sua vida quando você entrega poder para esse processo. Porque a pessoa te desprezar, quem está perdendo é ela. Ela vai estar perdendo uma oportunidade de se conectar, uma oportunidade de conhecer, uma oportunidade de crescer, de se desenvolver. O desempenho alheio, o desprezo alheio só vai ter, né, força na sua vida se você permitir que isso faça diferença na sua vida. O Reginaldo disse que, gente, meus conteúdos, né, o TikTok mudou muito o algoritmo. O TikTok está passando por uma transformação muito grande. Então, se você não interagir comigo, então se você não entrar na minha live, se você quando vê um vídeo meu, mesmo que você não curta o assunto, se você não curtir, os meus conteúdos não vão chegar para vocês. E uma forma de sempre chegar para vocês, mesmo que o assunto não interesse, porque pode ser que chegue um assunto, né? Ah, esse vídeo era para mim. Você entra aqui no canal do Telegram, tá? Aqui no meu canal do Telegram, meu TikTok não vai distribuir, mas você vai ficar sabendo, tá? Inclusive em primeira mão, sobre curso, quando eu faço curso, se tiver encontro presencial, lançamento de alguma coisa, tá bom? Fazer o quê? É a estratégia que a gente encontrou porque as plataformas, né, mudaram o algoritmo e pode ser que não chegue mesmo. Eles não estão chegando faz tempo, né? Fiquem aqui na live quando chegar, você curte. Ou então entra lá no canal, tá?
Ah, como distinguir que uma situação causada por terceiros não é pessoal? Existe um princípio de autodomínio tolteca que se chama não leve nada, nada, N-A-D-A, nada para o lado pessoal. Por quê? Porque quando você leva tudo para o lado pessoal, você está trazendo, né, uma realidade de um terceiro para a sua realidade. E o que acontece? O que o outro faz, por mais que ele fale, né? Ah, eu te traí porque você não me deu atenção. Você vai levar isso pro lado pessoal, vai entender que você errou e você vai estar carregando, na verdade, uma decisão dele. Ele traiu porque ele quis. Porque o casamento podia estar uma bosta, inclusive por tua culpa, mas ele podia ter a opção de não trair, entende? Então, não levar para o lado pessoal, nada para o lado pessoal é um princípio de tolteca de autodomínio muito poderoso. O que o terceiro faz, o que deixa de fazer, não se esqueça, eles escolheram fazer. Ah, mas eles estão me culpando porque fizeram por minha causa. O problema é deles, né? Ai, não, mas daí você vai estar tirando a responsabilidade das pessoas, né? Aí as pessoas não vão levar nada pro lado pessoal e daí vão ficar tudo irresponsáveis. Não, não é sobre isso. A partir do momento que você não leva as coisas pro lado pessoal, você vai passar a se responsabilizar pelas suas atitudes, inclusive de se responsabilizar por isso ou não. Gente, tudo tem consequência, tá? Por isso que eu não me preocupo em passar esse tipo de informação. Tudo, absolutamente tudo. Até aquilo que você esconde, sabe aquilo que tá bem escondidinho? Tá vendo? Sabe esse segredinho aí? Que lá no fundo no seu pacotinho de virtudes e moral tá em incoerência? Você tá escondendo de quem? De todo mundo? O que adianta? Você está escondendo a pessoa mais importante da sua vida. Adivinha? Você. Tá vendo? Então não adianta. Uma hora tem consequência. Eia! Gente, todos vocês que estão mandando presentinhos, né? Que estão aqui na minha live, vocês são pessoas muito importantes. Eu só existo porque vocês existem na minha vida. Então eu gostaria de agradecer a todos, né? Vocês são muito especiais. Eu sou muito grata pela vida de vocês. Se hoje a dona Ana existe como ela existe, né? Se ela entendeu o seu propósito secundário na vida e vocês são esse propósito, graças a vocês, tá bom? Muito obrigada mesmo. A existência humana é muito complexa. Obrigada, Itã. Teve uma pergunta aqui, ó. Como eu deixar o passado interferir o meu presente ao lado da mesma pessoa que me feriu? Perdoando, tá? O passado só fica voltando porque o passado volta e daí você fala, não consigo esquecer. Calma aí, deixa eu ver. Como não deixar o passado interferir o meu presente ao lado da mesma pessoa que me feriu? Então tá, olha só. Existe uma tríade, deixa eu mostrar aqui pra vocês, muito perigosa, que é essa tríade aqui, tá? É uma tríade de identificação que a gente chama. Uma hora você é vítima, uma hora é juiz, uma hora é tirano, tá? O que acontece? Quando você convive com uma pessoa, né, que foi tirana com você, que fez alguma coisa de errado, tá? E você se tornou vítima. Essa coisa de errado tá lá no passado. Você não consegue seguir, né? E isso acaba interferindo no seu dia a dia, porque você ainda está na posição de vítima. Ainda existe um tirano. Ah, não, eu resolvi perdoar, dona Ana, seguir. Não, você não está seguindo, porque se está interferindo ainda na sua vida, no passado, você ainda está nessa posição de vítima e o outro na posição do tirano. Qual que é o problema? Vítima, ficar numa posição de vítima, mesmo que ela esteja sofrendo, é uma posição muito boa. Porque daí o que acontece? Eu não vou precisar tomar atitude de resolução. Eu não vou precisar, inclusive, perdoar. Porque se eu perdoo, eu preciso aceitar as circunstâncias como elas se apresentam sem julgamento. Isso é muito difícil, porque a gente ama julgar. A gente ama julgar porque daí assim a gente ou fica no vitimismo ou a gente tem razão através da tirania. O que é saúde mental? É você, nossa senhora, ganhei um negócio bem bonito aqui. É você sair de uma dessas posições.
Deixa eu ler uma coisa aqui para vocês, que eu gosto bastante desse livro. Olha só, veio ao encontro, presta atenção, pode ser que tenha vindo ao teu encontro. Olha como perdoar é imprescindível para sua vida. Pode ser que você tenha entrado nessa live só para escutar isso aqui que eu vou ler. É um parágrafozinho, preste bem atenção. Algo aparentemente ruim pode acontecer e eu posso querer assumir a culpa ou jogá-la nos ombros de alguém. Mas eu sei que é só minha mente no piloto automático. Corpo de dor, tá vendo? Eu em dor, eu entro no piloto automático. Daí eu vou fazer o quê? Ou eu vou culpar uma pessoa, ou eu vou me culpar o tempo todo. Eu vou fazer isso, né, na tentativa de avaliar, né? Avaliar algo que não é nem bom, nem ruim. Portanto, eu simplesmente entrego. Olha só, entrega. Eu não nego, eu não justifico. Lembra que eu falei para vocês? Não dê moral pro corpo de dor. Eu simplesmente deixo que tudo seja como é. Para de ficar, porque o passado interfere na sua vida, porque você fica lá julgando, porque a pessoa podia ter tido outra atitude. Para com isso. Eu não justifico, eu simplesmente deixo que tudo seja como é. Se nesse momento a pessoa te pediu perdão, é isso que é. Pare de julgá-la. É isso que você tem. Você tem uma presença. A pessoa escolheu estar do seu lado. Mas me escolheu me trair também. Nesse momento, aqui, o que importa. E digo, mostre-me o caminho de volta para casa. Eu perdi a minha paz. A minha vida, a nossa vida, a vida de todos nós, é uma prece pela paz. A minha vida é uma prece pela verdade. Na aparente falta de amor, eu clamo por amor sem nenhuma vergonha. Pois é amor o que eu quero e amor o que eu preciso. Para com isso. Para com essa amarra. Para de ficar lambendo essa ferida. Você quer amor. Aceite isso. Porque você é amor. E quando ele fala da verdade, a verdade é aceitar as coisas sem julgamento. É ignorar essa tríade. Quando eu aceito as coisas como elas se apresentam, eu não mais sou mais vítima. Eu também não sou tirana. E eu também paro de julgar as coisas. Eu tiro isso da minha vida. Isso é saúde mental. Fez sentido para vocês? Esse aqui. Olha, talvez você só tenha entrado. Talvez você só tenha entrado nessa live para escutar isso. E valeu tudo. Você só quer ser amado, gente. Até quando vocês vão ficar aí, né? Jogando a vida fora. Né? Jogando a vida fora em dor, em rancor, em ter razão, em destilando ódio, em criticando, tá? Seguinte, o nome do livro é As 12 Etapas do Perdão, tá? Esse livro aqui, As 12 Etapas do Perdão, é do Paul Ferrini. Esse livro é maravilhoso, ele é fininho e sapeca. Dá um print aí, anota aí, tá? Eu vou postar, ótima ideia, eu vou postar esse trecho do livro no story de todas as minhas redes e na sequência a capa do livro, tá? Para vocês terem aí, caso vocês não conseguiram dar print, tá? Papel de novo? O papelzinho, vocês querem printar também? Isso aí guarda, isso é importante também, tá? Essa tríade, saiam disso, vítima, juiz ou tirano, tá? Essa tríade aqui é um perigo. Se você vê que você tá vítima, vaza. Tá julgando tudo, vaza. Tá sendo um puta de um tirano, e tirano aqui é aquele bonzinho tóxico também, sabe?
Ah, eu sou bonzinho, eu descobri a verdade e quero que você faça o que eu mando porque é o que presta. Você está sendo tirano. Para com isso. Quando você se identifica que você está em uma dessa posição, vaza, meu amigo. Que você está se identificando com o falso eu. E falso eu, né, é uma forma também da gente dizer ali que é o corpo de dor, tá? Vocês curtiram? Foi bom pra vocês? Eu amei. Fazia tempo que eu não fazia uma live assim tão gostosa, né, Yara? Um público tão gostoso. A live só foi gostosa porque é um público maravilhoso, ótimas perguntas. Desculpa, não consegui responder todo mundo, mas eu acho que o nome do escritor do livro é Paul Ferrini, né? Mas eu acho que às vezes a gente precisa... Olha a Roberta maravilhosa, né? Acho que a gente precisa, às vezes, ter uma live assim, tá bom? A Yara lembrou, muito bem falado, né? A gente tem uma playlist aqui sobre perdão. Então, às vezes, fica lá, escuta várias vezes, porque daí até que absorva no seu coração. Fiquem bem, que vocês durmam em corpo de amor, que vocês possam, né, não corresponder ao corpo de dor de vocês e que em amor, né, em estado presente do amor, a divindade que existe em mim, né, possa dar oi aí, ter tocado a divindade que existe em vocês, tá bom? Se cuidem, fiquem bem e tenham todos um finalzinho de noite, ó, maravilhoso. Até a próxima live. Ah, não se esqueçam, amanhã, gente, live na rede social lá sobre polarização, tá? De homens, energia masculina, muito masculino e muito homem, muito masculino e homem muito feminino. Vocês vão amar. Eu espero vocês amanhã às 8 horas lá. Beijo, se cuidem.